Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista e nesse canal eu falo tudo sobre o câncer. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o câncer de estômago, como fazemos o diagnóstico de um câncer de estômago inicial, como é que é o tratamento, como é que é a cirurgia. Se você se interessou pelo tema, me acompanhe aqui nesse vídeo até o final. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe para que o nosso canal cresça. Sim, o nosso canal cresça, que vocês que me ajudam a construir esse canal e que nós possamos transmitir informações de qualidade a quem acabou de fazer um diagnóstico de câncer ou quem está tratando ou mesmo familiares que querem entender um pouco melhor sobre essa tão temida doença. Então vamos lá, tão temida doença, sim, e os pacientes chegam assustados pelo que ouvem, né? A tão temida doença pode ser tratada, sim, um câncer de estômago diagnosticado no estágio inicial, ele pode ser curado. E agora eu vou trazer um caso para vocês, um caso prático do meu consultório. Aqui eu vou dar uma paradinha para falar que eu sou médica oncologista, atendo presencialmente em São Paulo, em 2 consultórios, e também consultas por telemedicina, que é consulta à distância, para pacientes de todo o Brasil. E essa semana eu estou gravando esse vídeo aqui, 3 de maio de 2022, eu gosto sempre de contextualizar quando eu estou gravando o vídeo. Chegou uma paciente com diagnóstico de adenocarcinoma de estômago. O tumor dessa paciente está inicial, é um tumor que está só no estômago. Ela chegou desesperada, né, achando que não tivesse o que fazer, pelas informações que ela havia recebido, até de médicos que não são especialistas, ou de pessoas, parentes, que vão conversar com essa pessoa e a pessoa acaba ficando até mais desesperada, né, achando, olha, me falaram que esse é o câncer mais agressivo, enfim, é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo e trazendo o caso dessa paciente aqui. E vou falar um pouquinho quais são os principais sintomas iniciais de um câncer de estômago. Sintomas iniciais de um câncer de estômago, eles são muito parecidos com uma gastrite. Então, se você tem uma gastrite ou uma dor no estômago que não melhora, você precisa procurar auxílio médico. Refazer a endoscopia, porque no caso dessa paciente, ela tinha feito uma endoscopia em novembro. A endoscopia, né? Na endoscopia foi observadas úlceras, gastrite, foi feita a biópsia, mas em novembro não houve diagnóstico. Só que o mal-estar dessa paciente continuou. Então, uma paciente com úlcera no estômago prévia, que de novembro para cá, a gente está falando aí de 6 meses mais ou menos, houve o diagnóstico do câncer de estômago. Então, ela notou que não estava ocorrendo a melhora com as medicações para gastrite, foi ao médico novamente. O médico solicitou uma nova endoscopia e aí sim foi diagnosticado um adenocarcinoma de estômago no corpo do estômago. Aí eu expliquei para ela que o estômago ele é composto por algumas partes. A gente tem a partezinha que está em contato com o esôfago, que a gente chama de cárdia. A gente tem o fundo do estômago, que é a parte de cima do estômago, o corpo do estômago, e a gente tem a região do piloro, que é onde o estômago vai fazer o contato, vai se ligar ao intestino. O câncer dessa paciente, ele está localizado no corpo do estômago. O tratamento inicial, aliás, e antes da gente definir o tratamento, nós pedimos exames de estadiamento. O que é isso? Para a gente saber se esse tumor está realmente localizado só no estômago. Nós pedimos tomografias, às vezes precisamos solicitar ultrassom endoscópico para a gente entender a extensão desse tumor. Precisamos também avaliar a região do abdômen, então pedimos também ressonância do abdômen e aí sim,
quando a gente entende, quando a gente, depois desses exames, que o paciente realiza os exames, e nós notamos que o tumor está localizado, ele está somente no estômago, a gente encaminha esse paciente para o cirurgião oncológico e o cirurgião vai operar esse paciente. Pode ser uma cirurgia parcial, retirar uma parte do estômago, ou uma cirurgia que vai retirar todo o estômago. E não só o estômago sai, o cirurgião também vai retirar os gânglios linfáticos, que são gânglios, né, pequenos linfonodos. E para que você entenda, você que está vendo esse vídeo entenda, não sabe o que é gânglio, basta a gente lembrar, né, de quando a gente era pequeno, enfim, tivemos amigdalite, que a gente nota, né, os gânglios do pescoço, ínguas, que a gente chama. Todos os órgãos do nosso corpo, eles têm ínguas, linfonodos, gânglios. E no estômago não é diferente. Então, o cirurgião, quando vai operar o estômago, ele vai retirar uma parte do estômago ou o estômago completo, dependendo do tamanho da localização da lesão, e também os linfonodos, os gânglios que envolvem o estômago. Através disso, a gente vai perceber se o tumor passou ou não para o gânglio. Isso é uma informação importante para a gente saber se o paciente vai precisar de uma quimioterapia após. Em casos onde o tumor do estômago está maior e onde nós já detectamos que ele passou, que ele disseminou para o linfonodo, e nós detectamos isso antes da cirurgia, nós indicamos a quimioterapia antes de realizar a cirurgia. E esse tratamento, esse tipo de quimioterapia, nós chamamos de quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia feita antes da cirurgia do estômago. E aí os pacientes perguntam, doutora, mas isso não é perigoso, não é arriscado? E se não funcionar, se o tumor não diminuir com a quimioterapia, pode ocorrer de não funcionar? Sim, na minoria dos casos, porque nós usamos nesses protocolos de quimioterapia que nós fazemos antes da cirurgia, nós utilizamos 3 medicamentos potentes para o câncer gástrico e esses medicamentos podem fazer até mesmo com que o tumor desapareça dos exames. Obviamente, numa porcentagem baixa dos casos, pode ocorrer progressão do tumor e por isso a gente vai ficar de olho. Mas hoje, o melhor tratamento, né, para proteger o corpo de metástase, para aumentar as chances de cura, é a quimioterapia feita antes da cirurgia, quando nós estamos falando de um tumor grande, de um tumor que tem metástase para o linfonodo. Quando a gente diz metástase para o linfonodo, não é uma metástase à distância. Então, o paciente tem possibilidade de cura mesmo tendo metástases nos linfonodos regionais. E aí, eu expliquei tudo isso para essa paciente, ela saiu mais tranquila, porque ela entendeu que no caso dela é um tumor de estômago inicial, que existe chance de cura. E quando eu digo chance, vocês que acompanham aqui meu canal sabem que para a gente determinar que o paciente está curado de um câncer, a gente precisa do fator tempo. Então, a gente precisa acompanhar esse paciente por, no mínimo, 5 anos. Mas todo tumor, quando diagnosticado no início, existe uma chance real de cura. Então, ela saiu dessa consulta mais tranquila, com informações de qualidade. E aí, eu aproveitei e expliquei para ela os tipos de câncer gástrico que nós temos. E aqui eu vou dar uma paradinha para você que me acompanhou até aqui, que está gostando do vídeo e ainda não deu um like, aproveita, dá seu like agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal. E aí eu vou continuar, né? Falar os 3 principais tipos de câncer gástrico. Nós temos o adenocarcinoma, nós temos um tipo de câncer gástrico que chama limite plástica, que ele reveste o estômago, fica parecendo um plástico por dentro e às vezes não dá úlcera, que é um pouquinho mais difícil de diagnosticar. E tem também os tipos de câncer gástrico que aparecem com células que a gente chama de anel de Synnet, que pode ter esse componente do adenocarcinoma com células em anel de Synnet e a limite plástica com células em anel de Synnet. Eu estou falando alguns termos técnicos aqui que vocês podem encontrar nas biópsias de vocês, mas eu estou falando exatamente para esclarecer um pouquinho quando vocês lerem a biópsia. Porém, quando existe essa nomenclatura de anel de Synnet, quer dizer que é um tumor mais agressivo. Então, depois que eu expliquei tudo isso para ela, ela ficou um pouco mais tranquila,
né, tá começando ainda o tratamento, ainda não tá, o tratamento dela especificamente não está definido, porque ela vai me trazer os exames ainda de estadiamento, então é normal que a pessoa se sinta ansiosa, exatamente por não saber ainda qual caminho que vai ser seguido. Em geral, nós passamos 2 consultas até 3, às vezes, para definir um tratamento, porque nós precisamos de exames para entender qual é o melhor caminho. Quando o paciente, né, já chega no oncologista com os exames todos prontos, que é o anátomo patológico, que vem da biópsia, a imunistoquímica, as tomografias, a gente já pode, né, rapidamente prescrever um tratamento. Porém, quando faltam exames, às vezes o paciente chega e não tem biópsia, né, e então isso é primordial para a gente começar um tratamento. A gente não pode começar um tratamento de câncer, uma quimioterapia, uma radioterapia, enfim, qualquer tipo de tratamento, se a gente não tem a comprovação do que é. E às vezes, além da biópsia inicial, que é anátomo patológico, a gente precisa ainda da imunistoquímica. Isso gera, sim, ansiedade no começo, por isso que é importante falar, né, essas informações aqui no vídeo. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não está inscrito ainda, se inscreva. Me ajude a aumentar o número de seguidores desse canal, para que essas informações possam ser transmitidas para quem precisa. Agradeço por vocês estarem aqui. Deixe aqui seus comentários também sobre o vídeo. Até o próximo vídeo.